Imagine por um momento que você está diante de uma situação impossível. Duas mulheres brigando pela mesma criança, ambas jurando ser a verdadeira mãe, sem testemunhas, sem provas, sem DNA. Como você descobriria a verdade? Hoje vamos mergulhar em um dos casos judiciais mais chocantes e geniais da história humana, que aconteceu há mais de 3.000 anos e ainda deixa especialistas em direito e psicologia de queixo caído. Esta não é apenas a história de um julgamento. É o relato de como um jovem rei, recém-coroado e questionado por muitos sobre sua capacidade de governar, demonstrou uma sabedoria tão extraordinária que ecoou pelos milênios. Estamos falando do famoso julgamento de Salomão. Mas prepare-se, porque você vai descobrir detalhes dessa história que provavelmente nunca ouviu antes. Se você é daqueles que ama histórias que combinam suspense, drama humano e revelações surpreendentes, este vídeo é para você. E já que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque temos muito mais conteúdo incrível esperando por você. Vamos descobrir juntos como um decreto aparentemente cruel se transformou na demonstração de sabedoria mais brilhante da antiguidade. Jerusalém, aproximadamente 970 a.C. O jovem Salomão, com apenas cerca de 20 anos, havia acabado de assumir o trono de Israel em circunstâncias que não eram exatamente ideais. Seu pai, o lendário rei Davi, havia morrido após uma sucessão turbulenta que quase dividiu o reino. Adônias, meio-irmão de Salomão, havia tentado usurpar o trono, forçando uma coroação às pressas que deixou muitos questionando a legitimidade do novo monarca. O reino que Salomão herdara era uma potência em ascensão, mas também uma nação fragmentada por tensões tribais, disputas territoriais e incertezas sobre o futuro. As tribos do norte olhavam com desconfiança para o jovem rei de Judá, enquanto os anciãos sussurravam nos corredores do palácio sobre sua inexperiência e juventude. Alguns chegavam a questionar abertamente se aquele garoto seria capaz de manter unido o que Davi havia conquistado com sangue e guerra. Era neste contexto de pressão e ceticismo que Salomão precisava estabelecer sua autoridade. Diferente de seu pai, que havia conquistado o respeito através de vitórias militares e carisma guerreiro, Salomão precisaria encontrar uma forma diferente de provar seu valor como líder. A resposta veio de uma fonte inesperada: seu encontro com Deus em Gibeão. Os registros bíblicos contam que, durante um sacrifício no lugar alto de Gibeão, Deus apareceu a Salomão em sonho, oferecendo qualquer coisa que ele desejasse. A resposta do jovem rei surpreendeu até mesmo o Criador. Em vez de pedir riquezas, longevidade ou vitória sobre inimigos, Salomão pediu sabedoria para governar bem o povo de Israel. Dá ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Esta oração revelou algo profundo sobre o caráter de Salomão. Ele compreendia que governar não era apenas exercer poder, mas servir à justiça. Não era suficiente comandar exércitos ou acumular tesouros. Era necessário possuir a capacidade de discernir a verdade em situações complexas e tomar decisões que beneficiassem genuinamente seu povo. A resposta divina foi extraordinária. Deus não apenas concedeu a sabedoria solicitada, mas prometeu que Salomão seria o homem mais sábio que já vivera ou viveria. Além disso, como bônus pela humildade demonstrada, Deus também concedeu riquezas e honra que fariam de Salomão o rei mais próspero de sua época. Mas promessas divinas, por mais extraordinárias que sejam, precisam ser demonstradas na prática. O povo de Israel não havia testemunhado o sonho de Gibeão.
Eles só poderiam avaliar Salomão por suas ações concretas como governante. Era necessário um evento que mostrasse publicamente a sabedoria prometida por Deus, algo tão impressionante que silenciasse todos os questionamentos sobre a capacidade do jovem rei. O sistema judicial israelita da época era relativamente simples, mas eficaz para a maioria dos casos. Disputas menores eram resolvidas pelos anciãos nas portas das cidades, enquanto questões mais complexas subiam hierarquicamente até chegarem ao rei, considerado o juiz supremo da nação. O rei não apenas decidia casos difíceis, mas também estabelecia precedentes que orientariam decisões futuras em situações similares. Salomão havia assumido esta responsabilidade judicial com seriedade, dedicando manhãs inteiras a ouvir casos trazidos por seu povo. Sua abordagem era meticulosa. Ele ouvia todas as partes envolvidas, fazia perguntas penetrantes e buscava compreender não apenas os fatos superficiais, mas também as motivações e circunstâncias subjacentes a cada conflito. Os primeiros casos, julgados por Salomão, foram relativamente convencionais. Disputas comerciais, questões de herança, conflitos de propriedade. Em cada um deles, o jovem rei demonstrava uma capacidade impressionante de identificar aspectos que outros haviam negligenciado e encontrar soluções que satisfaziam todas as partes envolvidas. Sua reputação como juiz competente começava a se espalhar, mas ainda não havia ocorrido nada verdadeiramente extraordinário. A corte real funcionava em uma sala ampla no Palácio de Davi, com o trono elevado em uma plataforma que permitia ao rei ver claramente todos os presentes. Guardas ficavam posicionados estrategicamente, não apenas para proteger o monarca, mas também para manter a ordem durante julgamentos que às vezes se tornavam emocionalmente intensos. Escribas registravam meticulosamente as decisões reais, que se tornavam parte da legislação nacional. Era um ambiente solene, carregado de simbolismo e tradição. O trono em si era uma obra de arte, decorado com marfim e ouro, design para inspirar tanto respeito quanto temor. Quando Salomão se sentava ali, vestindo as vestes reais e portando os símbolos de sua autoridade, ele representava não apenas a si mesmo, mas a justiça divina operando através de instituições humanas. Mas por trás de toda essa pompa e circunstância, havia um jovem homem consciente do peso tremendo de suas responsabilidades. Cada decisão que tomava afetava vidas reais, famílias concretas, situações humanas complexas e dolorosas. Salomão levava isso a sério, muitas vezes passando noites em vigília, orando e refletindo sobre casos particularmente difíceis. Era uma manhã típica em Jerusalém, quando dois eventos aparentemente desconectados estavam prestes a se entrelaçar de forma dramática, criando o cenário para o julgamento mais famoso da história. Na parte baixa da cidade, em uma casa simples de um bairro pobre, uma tragédia silenciosa havia se desenrolado durante a madrugada. Na parte alta, no Palácio Real, Salomão se preparava para mais um dia de audiências judiciais, sem imaginar que estava prestes a enfrentar o teste definitivo de sua sabedoria prometida por Deus. A casa onde tudo começou era habitada por duas mulheres jovens, ambas mães solteiras, em uma sociedade onde essa condição era extremamente vulnerável. Não eram parentes, mas compartilhavam a moradia por necessidade econômica, uma prática comum entre os mais pobres de Jerusalém. Seus nomes não foram registrados pela história. Conhecemos-las apenas como a primeira mulher e a segunda mulher, mas seus destinos estavam prestes a se tornar eternos. Ambas haviam dado à luz recentemente, com apenas 3 dias de diferença entre os nascimentos.
Em uma época sem hospitais ou assistência médica especializada, o parto era sempre um momento de risco, tanto para a mãe quanto para a criança. Que ambas tivessem sobrevivido ao processo já era considerado uma bênção, especialmente considerando suas condições socioeconômicas precárias. A tragédia ocorreu durante a terceira madrugada após o segundo nascimento. Uma das crianças morreu durante o sono, provavelmente vítima do que hoje chamamos de morte súbita infantil, uma realidade cruel, mas infelizmente comum na antiguidade. O que aconteceu a seguir transformou uma tragédia pessoal em um dilema legal aparentemente impossível de resolver. A mãe que havia perdido seu filho, desperta pela dor da perda e talvez temporariamente desequilibrada pelo luto, tomou uma decisão desesperada. Enquanto a outra mulher dormia profundamente, exausta pelos cuidados com o recém-nascido, ela silenciosamente trocou as crianças. Colocou seu bebê morto ao lado da mãe adormecida e levou para si a criança viva. Quando a segunda mulher acordou na manhã seguinte e encontrou um bebê morto a seu lado, inicialmente acreditou que havia perdido seu próprio filho. A dor foi devastadora, mas algo não parecia certo. Conforme examinava mais atentamente a criança, começou a perceber diferenças sutis. A cor dos cabelos, o formato do rosto, pequenos detalhes que uma mãe reconhece instintivamente em seu próprio filho. O confronto que se seguiu foi explosivo. Quando a primeira mulher apareceu com a criança viva, alegando ser sua, a segunda imediatamente a acusou da troca macabra. Gritos, acusações e lágrimas tomaram conta daquela casa simples, atraindo a atenção dos vizinhos que rapidamente se aglomeraram para testemunhar o conflito. Mas aqui reside o problema central que tornaria este caso tão extraordinário. Não havia testemunhas do que realmente aconteceu durante a madrugada. Ninguém havia visto a troca. Não existiam fotografias, impressões digitais, exames de DNA ou qualquer outro método de identificação disponível para nós hoje. Era simplesmente a palavra de uma mulher contra a outra, cada uma jurando ser a verdadeira mãe da criança viva. Os vizinhos inicialmente tentaram mediar o conflito, mas rapidamente perceberam que estavam diante de algo impossível de resolver com os recursos disponíveis. Ambas as mulheres apresentavam argumentos aparentemente válidos. Ambas demonstravam amor genuíno pela criança. Ambas conheciam detalhes íntimos sobre cuidados infantis que qualquer mãe conheceria. A situação se complicou ainda mais porque ambas eram conhecidas na comunidade como mães dedicadas durante as poucas semanas desde que haviam dado à luz. Vizinhos que tentavam lembrar de detalhes físicos das duas crianças descobriam que suas memórias eram vagas. Afinal, recém-nascidos mudam rapidamente de aparência nos primeiros dias de vida. Foi então que alguém sugeriu levar o caso ao rei. Em uma sociedade onde o monarca era considerado o juiz supremo, especialmente em questões que os tribunais locais não conseguiam resolver, esta era a única opção restante. Mas a decisão de apelar para Salomão também carregava riscos. Um julgamento real era público, definitivo e irreversível. A jornada até o palácio foi tensa e dramática. As duas mulheres caminharam pelas ruas de Jerusalém carregando seus fardos. Uma com a criança viva, outra com o corpo do bebê morto como evidência da tragédia que havia desencadeado toda a disputa. Atrás delas seguia uma multidão crescente de curiosos, vizinhos e pessoas que haviam ouvido falar do caso extraordinário. Quando chegaram aos portões do palácio, a notícia de sua presença rapidamente se espalhou entre os oficiais da corte. Este não era um caso comum de disputa comercial ou questão de herança. Era algo completamente novo. Um dilema que testaria não apenas a capacidade judicial do rei, mas sua própria sabedoria proclamada.
Os guardas reais conduziram as mulheres através dos corredores ornamentados do palácio até a sala de audiências. O contraste era gritante. Duas mulheres pobres, vestidas simplesmente, carregando o drama mais intenso de suas vidas, adentrando um ambiente de luxo e poder que provavelmente nunca haviam imaginado conhecer. Salomão já havia sido informado sobre a natureza do caso que estava prestes a julgar. Enquanto as mulheres eram conduzidas à sua presença, ele teve alguns momentos preciosos para refletir sobre a complexidade do que enfrentaria. Não havia precedentes para este tipo de situação, não havia leis específicas que se aplicassem, não havia procedimentos estabelecidos para determinar maternidade em circunstâncias tão extraordinárias. Era exatamente o tipo de desafio que exigiria a sabedoria divina que havia sido prometida a ele. Sem saber, Salomão estava prestes a enfrentar o teste que definiria não apenas seu reinado, mas sua reputação para toda a eternidade. O silêncio na sala de audiências era quase palpável quando as duas mulheres foram apresentadas diante do trono de Salomão. O jovem rei, vestindo suas roupas reais e portando a coroa que simbolizava sua autoridade divina, observou atentamente as duas figuras diante dele. Uma segurava firmemente uma criança viva, enquanto a outra mantinha próximo ao peito o corpinho de um bebê morto. O drama humano ali presente era tão intenso que até mesmo os cortesãos experientes, acostumados com todo tipo de casos judiciais, se mantinham em silêncio respeitoso. Salomão iniciou o procedimento seguindo o protocolo tradicional, pedindo que cada mulher apresentasse sua versão dos fatos. A primeira a falar foi aquela que segurava a criança viva. Sua voz tremia de emoção enquanto contava sua história. Como havia dado à luz há poucos dias, como cuidava amorosamente de seu filho, como acordara naquela manhã fatídica para descobrir que sua companheira de casa tentava roubar sua criança, alegando falsamente que o bebê morto era dela. Ela falava com a paixão de uma mãe desesperada, descrevendo detalhes íntimos sobre os hábitos de sono da criança, suas preferências alimentares, até mesmo pequenas marcas de nascença que afirmava conhecer perfeitamente. Suas lágrimas pareciam genuínas, sua indignação autêntica. Para qualquer observador casual, ela parecia realmente ser uma mãe lutando por seu filho. Quando chegou a vez da segunda mulher falar, sua apresentação foi igualmente convincente, porém de uma forma diferente. Ela falou com uma dor profunda, mas controlada, sobre como havia perdido temporariamente a consciência do luto ao descobrir seu bebê morto, mas depois percebeu que algo estava errado. Descrevia como conhecia cada detalhe físico de seu verdadeiro filho, como sabia exatamente como ele reagia ao seu toque, como sua intuição maternal lhe dizia com certeza absoluta que a criança viva era sua. O que tornava o caso verdadeiramente impossível era que ambas as mulheres apresentavam evidências circunstanciais igualmente plausíveis. Ambas conheciam detalhes sobre cuidados infantis. Ambas demonstravam amor maternal genuíno. Ambas tinham explicações razoáveis para suas alegações. Os cortesãos sussurravam entre si, perguntando-se como seria possível determinar a verdade em uma situação tão complexa. Salomão fez perguntas penetrantes a ambas as mulheres, testando a consistência de suas histórias, procurando contradições ou sinais de desonestidade. Mas quanto mais investigava, mais aparente se tornava que métodos convencionais de investigação não seriam suficientes. Não havia testemunhas oculares, não havia evidências físicas conclusivas, não havia forma de aplicar técnicas forenses disponíveis na época. Foi neste momento crítico que a sabedoria divina prometida a Salomão começou a se manifestar de forma extraordinária. Em vez de continuar tentando resolver o caso através de métodos tradicionais de inquérito, ele começou a refletir sobre
A psicologia fundamental da maternidade. Uma mãe verdadeira, pensou ele, faria qualquer coisa para proteger seu filho, até mesmo abrir mão dele, se isso significasse preservar sua vida. O que aconteceu a seguir chocou toda a corte e entrou para a história como um dos momentos mais dramáticos já registrados em um tribunal. Salomão, com uma expressão séria que não revelava suas verdadeiras intenções, chamou um de seus guardas e ordenou: "Tragam-me uma espada." O pedido causou um murmúrio de confusão entre os presentes, porque o rei estaria solicitando uma arma durante um julgamento civil. Quando o guarda retornou com uma espada afiada, Salomão a segurou de forma que todos pudessem vê-la claramente, a lâmina brilhando sob a luz que entrava pelas janelas da sala de audiências. Então, com uma voz que ecoou por todo o ambiente, Salomão proferiu as palavras que se tornariam uma das declarações mais famosas da história. Dividam a criança viva em duas partes e deem metade para uma e metade para a outra. O impacto desta declaração foi instantâneo e devastador. Gritos de horror ecoaram pela sala, cortesãos recuaram em choque, guardas olharam uns para os outros sem saber como reagir. Nunca em toda a história judicial de Israel, um rei havia ordenado algo tão aparentemente bárbaro e cruel. Parecia impossível que o mesmo jovem que havia pedido sabedoria a Deus estivesse agora ordenando o assassinato de uma criança inocente. Mas as reações das duas mulheres foram completamente diferentes. E foi nesta diferença que a genialidade do estratagema de Salomão se revelou. A mulher que segurava a criança imediatamente concordou com a decisão real, dizendo: "Nem minha, nem tua será. Dividam-na." Sua reação foi fria, calculada, focada em garantir que sua rival também não ficasse com a criança se ela não pudesse tê-la. A segunda mulher, no entanto, reagiu de forma completamente oposta. Ela se jogou aos pés do trono, implorando desesperadamente: "Ah, meu senhor, deem-lhe a criança viva e de modo nenhum a matem. Ela pode ficar com o bebê, mas não o matem." Sua reação foi instintiva, visceral. O grito de uma mãe que preferiria perder seu filho para sempre a vê-lo morrer. Naquele momento, a verdade se tornou cristalina para Salomão e para todos os presentes. A verdadeira mãe havia se revelado através de sua disposição em sacrificar sua própria felicidade para preservar a vida de seu filho. A falsa mãe havia se desmascarado através de sua indiferença cruel ao bem-estar da criança, preocupada apenas em negar à rival aquilo que ela mesma não podia ter. O momento da revelação foi eletrizante. Salomão, que havia mantido uma expressão impassível durante toda a encenação dramática, permitiu que um sorriso sutil aparecesse em seu rosto. Com um gesto decidido, ele afastou a espada e declarou, com voz clara e autoritária: "Deem a criança viva à primeira mulher, e de modo nenhum a matem, porque esta é sua mãe." A transformação na sala foi instantânea e poderosa. A tensão que havia dominado o ambiente por minutos, que pareceram eternos, explodiu em uma mistura de alívio, admiração e espanto absoluto. Cortesãos que segundos antes estavam horrorizados com a aparente crueldade do rei, agora compreendiam a genialidade extraordinária do que haviam presenciado. A verdadeira mãe, tomada por uma emoção avassaladora, correu em direção ao trono com lágrimas de gratidão e alívio correndo pelo rosto. Ela segurou seu filho contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, que de fato era. Suas palavras de agradecimento a Salomão eram entrecortadas por soluços de felicidade, mas seus olhos brilhavam com uma luz que falava mais alto que qualquer palavra. A falsa mãe, por outro lado, foi dominada por uma mistura complexa de emoções. Havia vergonha por ter sido desmascarada publicamente, raiva por ter perdido sua tentativa desesperada de substituir o filho que havia perdido, mas também, surpreendentemente, um certo alívio.
O peso da mentira que carregava era imenso e parte dela se sentia liberta por não ter que continuar sustentando uma farsa tão dolorosa. Mas o verdadeiro impacto da decisão de Salomão ia muito além das duas mulheres diretamente envolvidas. Os presentes na sala de audiências haviam testemunhado algo extraordinário. Não apenas um julgamento, mas uma demonstração de sabedoria que transcendia qualquer coisa que já haviam experimentado. Alguns dos cortesãos mais velhos que haviam servido no reinado de Davi sussurravam entre si que nem mesmo o grande rei guerreiro havia demonstrado tal percepção psicológica. A notícia do julgamento se espalhou por Jerusalém com uma velocidade impressionante. Nas ruas, nos mercados, nas sinagogas, nas casas, por toda parte, as pessoas discutiam o caso extraordinário que havia sido resolvido pelo jovem rei. Muitos, inicialmente, não acreditavam nas primeiras versões da história, achando impossível que alguém tivesse realmente ordenado dividir uma criança viva. Mas conforme mais detalhes emergiram e testemunhas oculares confirmaram os fatos, a admiração pela sabedoria de Salomão cresceu exponencialmente. O que mais impressionava as pessoas não era apenas a solução em si, mas a profundidade psicológica que ela revelava. Salomão havia compreendido algo fundamental sobre a natureza do amor maternal, que uma mãe verdadeira sempre priorizaria o bem-estar de seu filho acima de seus próprios desejos. Ele havia criado uma situação que forçou ambas as mulheres a revelarem suas verdadeiras motivações de forma inequívoca. Estudiosos e sábios de toda a região começaram a analisar o caso, reconhecendo nele princípios que transcendiam o contexto específico. A estratégia de Salomão estabeleceu precedentes importantes para futuras investigações judiciais. A importância de observar reações espontâneas, a necessidade de criar situações que revelem caráter verdadeiro e o poder de testes psicológicos, quando evidências físicas são insuficientes. O impacto do julgamento também se estendeu à percepção popular sobre a legitimidade do reinado de Salomão. Muitos que haviam questionado sua capacidade de governar devido à sua juventude, agora viam nele uma sabedoria que claramente transcendia a experiência humana normal. As dúvidas sobre sua sucessão ao trono de Davi foram rapidamente substituídas por expectativas elevadas sobre o que seu reinado poderia alcançar. Líderes religiosos interpretaram o evento como uma confirmação clara de que Deus havia realmente abençoado Salomão com sabedoria especial. O julgamento tornou-se um tópico frequente em sermões e ensinamentos, usado como exemplo de como a sabedoria divina pode operar através de instrumentos humanos para revelar verdade e estabelecer justiça. Internacionalmente, a história do julgamento chegou às cortes de reis e imperadores vizinhos, contribuindo para a reputação crescente de Salomão como um líder excepcional. Embaixadores e comerciantes levaram relatos do caso para terras distantes, onde se tornaram parte do folclore sobre a sabedoria israelita. Para as duas mulheres centrais do caso, as consequências foram profundamente diferentes. A verdadeira mãe foi acolhida pela comunidade com respeito e simpatia renovados. Sua coragem em apelar para o rei e sua disposição em sacrificar-se pelo bem de seu filho fizeram dela um exemplo de maternidade ideal. Membros mais prósperos da comunidade ofereceram apoio prático, garantindo que ela e seu filho tivessem as necessidades básicas atendidas. A falsa mãe enfrentou uma situação mais complexa. Embora sua tentativa de roubar a criança tenha sido moralmente condenável, muitos na comunidade compreendiam que havia sido motivada por um luto desesperado pela perda de seu próprio filho. Em vez de punição severa, ela recebeu principalmente compaixão e apoio para lidar com sua dor.
algumas mulheres mais velhas da comunidade a tomaram sob seus cuidados, ajudando-a a processar seu luto de forma mais saudável. O caso também estabeleceu importantes precedentes legais que influenciariam o sistema judicial israelita por gerações. A abordagem de Salomão demonstrou que nem todos os casos podiam ser resolvidos através de aplicação mecânica de leis estabelecidas. Alguns requeriam criatividade, intuição e compreensão profunda da natureza humana. A espada, que havia sido usada na encenação dramática, foi posteriormente preservada como uma relíquia, simbolizando não a violência, mas a sabedoria que pode cortar através da confusão para revelar a verdade. Ela se tornou um símbolo do reinado de Salomão e de sua abordagem única para a administração da justiça. Décadas se passaram desde aquele julgamento extraordinário, mas a história do julgamento de Salomão não apenas persistiu na memória coletiva. Ela se transformou em um fenômeno cultural que transcendeu fronteiras geográficas, temporais e religiosas. O que começou como um caso judicial desesperado em uma manhã comum em Jerusalém, evoluiu para se tornar um dos paradigmas mais duradouros de sabedoria judicial na história humana. O impacto imediato na carreira de Salomão foi transformador. Aquele único julgamento solidificou sua reputação de tal forma que nunca mais sua autoridade ou competência foram questionadas seriamente. Reis de nações vizinhas começaram a enviar embaixadores não apenas para estabelecer alianças políticas, mas especificamente para consultar o rei sábio de Israel sobre dilemas complexos em seus próprios reinos. A rainha de Sabá, uma das figuras mais poderosas de sua época, empreendeu uma jornada épica de milhares de quilômetros especificamente para testar a sabedoria de Salomão com enigmas e questões intrincadas. Quando chegou a Jerusalém, uma das primeiras histórias que ela pediu para ouvir diretamente foi o relato completo do julgamento das duas mães. Após ouvi-lo, ela declarou que a fama de Salomão ainda ficava aquém da realidade de sua sabedoria. Mas o verdadeiro poder duradouro da história reside em como ela capturou verdades universais sobre justiça, maternidade e discernimento que ressoam através dos milênios. O caso estabeleceu princípios que se tornaram fundamentais para sistemas legais ao redor do mundo. A importância de observar comportamentos sob pressão, a necessidade de métodos criativos quando evidências convencionais são insuficientes e o reconhecimento de que verdadeira justiça, às vezes, requer sabedoria que transcende a aplicação mecânica de regras. Psicólogos modernos estudam o caso como um exemplo precoce de teste psicológico sofisticado. Salomão essencialmente criou uma situação experimental controlada que revelou características psicológicas fundamentais das duas mulheres. Sua compreensão intuitiva de que amor maternal verdadeiro sempre priorizaria o bem-estar da criança, acima dos desejos da mãe, demonstrou uma percepção da natureza humana que antecipou descobertas da psicologia moderna por milênios. Sistemas judiciais contemporâneos incorporaram variações dos princípios demonstrados por Salomão. Tribunais familiares frequentemente usam métodos similares para determinar custódia infantil, observando como diferentes reivindicantes reagem a cenários hipotéticos que testam suas verdadeiras motivações. A abordagem de Salomão de criar situações que revelam caráter autêntico tornou-se uma ferramenta padrão em investigações psicológicas e legais. A história também se tornou um marco cultural que transcendeu suas origens religiosas. Filósofos como Voltaire e Kant escreveram sobre o caso como exemplo de razão prática aplicada a dilemas morais complexos. Dramaturgos de Shakespeare a Brecht criaram adaptações que exploravam as dimensões psicológicas e éticas da narrativa.
Artistas visuais, de Rafael a Poussin, imortalizaram o momento dramático em pinturas que capturam tanto a atenção quanto a revelação do julgamento. Na literatura legal, sabedoria salomônica tornou-se uma expressão padrão para descrever decisões judiciais que demonstram percepção excepcional e criatividade na resolução de conflitos aparentemente insolúveis. Escolas de direito ao redor do mundo usam o caso como estudo fundamental em seus currículos, não apenas pela sua importância histórica, mas pelas lições práticas que oferece sobre natureza da justiça. O caso também influenciou profundamente o desenvolvimento de conceitos sobre maternidade e paternidade em diversas culturas. A reação da verdadeira mãe, sua disposição em sacrificar sua própria felicidade para preservar a vida de seu filho, tornou-se um padrão pelo qual o amor parental é medido. Psicólogos infantis referem-se frequentemente ao teste salomônico quando avaliam a qualidade de vínculos entre cuidadores e crianças. Para as próprias mulheres envolvidas no caso original, o desenrolar de suas vidas após o julgamento tornou-se parte da lenda. A verdadeira mãe, cujo nome a história não preservou, mas cuja coragem permaneceu imortal, criou seu filho em uma comunidade que a respeitava profundamente. A criança cresceu sabendo da história extraordinária de seu nascimento e do julgamento que determinou seu destino, carregando consigo um senso especial de propósito e identidade. Gerações posteriores em Israel contavam a história como exemplo definitivo de como Deus pode operar através de líderes humanos para estabelecer justiça. O caso tornou-se parte do currículo educacional judaico, usado para ensinar crianças sobre a importância de sabedoria, discernimento e coragem moral. Mas talvez o aspecto mais notável do legado seja como a história continua relevante em contextos contemporâneos. Em uma era de testes de DNA e tecnologia forense avançada, o caso de Salomão nos lembra que nem todos os aspectos importantes da verdade podem ser determinados através de evidências puramente técnicas. Questões de caráter, motivação e amor genuíno ainda requerem o tipo de discernimento sábio que Salomão demonstrou. A história também oferece esperança em um mundo onde justiça frequentemente parece inalcançável devido à complexidade de evidências ou conflitos de interesse. Ela demonstra que sabedoria genuína pode encontrar caminhos através dos dilemas mais intrincados, que criatividade e percepção podem superar limitações de procedimentos convencionais. E assim, mais de 3.000 anos depois, o julgamento de Salomão permanece não apenas como uma história fascinante do passado, mas como um farol de possibilidade para o presente. Ele nos lembra que quando enfrentamos situações impossíveis, quando a verdade parece inalcançável e quando justiça parece distante, ainda existe esperança na sabedoria que transcende limitações humanas. Uma sabedoria que pode transformar até mesmo os dilemas mais desesperadores em oportunidades para a revelação da verdade e triunfo da justiça. E assim chegamos ao fim desta jornada, através de um dos momentos mais extraordinários da história humana. Um caso que começou com tragédia e desespero, terminou estabelecendo padrões de sabedoria e justiça que ecoam até hoje. Se esta história tocou seu coração tanto quanto tocou o meu ao pesquisá-la, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que também precisa de sabedoria para os desafios da vida, e se inscrever no canal para mais revelações incríveis das Escrituras. Até a próxima descoberta bíblica que vai transformar sua perspectiva.